nosso bate-papo de hoje vai ser sobre o eu-sombra, desafios contínuos do eixo Terra, né? Eu coloquei aqui 2 reflexões iniciais. O erro é comum nas criaturas iluminadas, porque é justamente com os tropeços que a verdade aparece com maior fervor e limpidez. Não errar é covardia dos fracos e dos egoístas, acostumados a sempre serem testados e medrosos em serem rechaçados. Então, esses 2 trechos aqui eu tirei do livro Andando pelas Sombras de Lúcius, tá? Então, é um livro daqui do Águas também. Então, essas 2 reflexões traz a questão que nós temos diante do nosso eu-sombra de não errar. Porque nós temos tanto medo de assumir o nosso erro, de assumir que nós não conseguimos fazer o que gostaríamos de fazer do jeito que a gente, né, tinha planejado. O porquê que a gente tem essa dificuldade imensa de assumir esses erros, né, como aqui fala. Não errar é covardia dos fracos e dos egoístas. Porque quando a gente admite que a gente não erra, é como se a gente já soubesse de tudo, então. Né? É como se a gente já tivesse numa perfeição. E aí isso daí é lamentável, porque é uma escravidão muito grande que o ego negativo traz para a gente, principalmente. Né? E quando a gente leva isso para a seara espiritual, quer seja como um trabalhador ativo ali em uma casa espiritual, quer seja como um acolhido, a gente reflete bastante nisso, porque a gente vive tentando fazer o nosso melhor dentro da proposta. Mas também a gente tem que estar receptivo também para no dia que não der do jeito que a gente gostaria que fosse dali, daquele tipo. E porque isso daí é uma grande lição para a gente saber efetivamente qual foi o ponto que ficou ainda faltando diante de uma não vigilância, de uma preguiça, de uma covardia, de um egoísmo que eu tive, né? E aí acostumados a serem sempre testados e medrosos em serem rechaçados. O preço que a gente paga por nos mostrar sempre fortes, sempre de peito de aço, é muito alto, né? Porque Christina Wolff, né, no livro As Horas, ela tem um trecho que fala assim, que muitas vezes, essa frase eu gravei e eu acho bem interessante, que ela fala assim nesse livro, que muitas vezes nós estamos chorando por dentro e sorrindo por fora. Então, assim, quantas vezes na nossa vida a gente já não esteve nessa situação, né? Chorando por dentro e sorrindo por fora, né? Mas esse autoacolhimento é imprescindível, porque assim, hoje eu não estou bem, hoje eu estou precisando de acolhimento, sim. Hoje eu estou chorando por dentro e chorando por fora, porque hoje eu preciso de acolhimento. Eu não sou perfeito. Né? Então, esse assumir essa não perfeição é um avanço fantástico, porque a gente definitivamente sabe o sentido de estar aqui no planeta Terra, nessa carne e osso, com esse rebuliço de hormônios, sentimentos, sensações, emoções, condicionamentos, apontamentos, julgamentos. Então, assim, hoje eu não estou bem. Eu errei, me desculpe, mas eu gostaria de ter feito o melhor para você, mas eu errei, né? Então, esse admitir é bem difícil às vezes, e por isso que os índices de divórcios, de separação, de amizade, né? Não só amorosamente, mas de amizade, enfim, cada vez mais está ficando tenso por conta desse não respeitar que o outro também pode errar. E o outro que julga até parece que é bem melhor e que está blindado em uma cápsula perfeita que não pode estar ali diante na situação do outro. Certa feita, pai Damião perguntou quem era mais bandido, quem estava no presídio ou se algum de nós que estávamos no salão. Então isso daí me fez uma reflexão imensa, porque a gente vive apontando os erros, né? Já que a gente está falando nessa primeira reflexão aqui de erros, a gente vive apontando os erros do outro. Mas quando na realidade, às vezes, nós somos mais delinquentes do que aquele que está no presídio, por exemplo. Diante de pequenos delitos que a gente vai fazendo, principalmente assédios morais, torturas morais que a gente vai disponibilizando para o outro.
E aí a gente é mais delinquente do que aquele dali. Não desqualificando, porque quem infringe a lei, obviamente, deve pagar pelo que fez. Mas às vezes nós estamos em situação que a gente não tem competência de tecer nenhum tipo de comentário sobre aquela situação, né? E aqui a gente vai ver, quando a gente avançar mais um pouco nas reflexões, que o que me atrapalha, o que me interfere do outro, é algo efetivamente que está mal resolvido dentro de mim. Se a riqueza do outro provoca uma repulsa minha, por que eu tenho um problema com o dinheiro? Né? Vou verificar então qual a parte da minha crença limitante, qual a parte ali que está me irritando. Se eu tenho algum tipo de comportamento diante de pessoas que devem conviver comigo ali no meu ambiente de trabalho e que elas me provocam sensações difíceis de lidar ali, então eu tenho que saber. Às vezes aquela pessoa está querendo chamar a atenção, né? Então às vezes são situações sutis que nós temos na nossa vida, diante de erros que a gente vai apontando do outro, né? E a gente não vai percebendo que a gente está diante de várias escolas, vários professores disfarçados ali na nossa trajetória, tá? E aí o que é a sombra? Somos continuamente exortados a permanecer atentos para não ficarmos sob a influência do lado sombrio. Isso daqui é a vigilância, né? É a vigilância, é quando eu saio do meu eixo e tem uma discussão que eu falo às vezes coisa que eu não gostaria de falar, né? Até tem pessoas que falam assim, eu acho que não fui eu que falei isso, que eu não sou desse jeito, mas fui eu que fiz, fui eu que falei, fui eu que agredi o outro às vezes, fui eu que fiz um monte de coisa, né? A sombra se refere àquela nossa porção que está sempre se alterando e mudando a luz do ego consciente. Aqueles nossos aspectos que não conseguimos trazer completamente à percepção responsável. Quanto mais procuramos a luz, mais densa se torna a sombra. Então, isso daqui eu coloquei para abrir a seguinte reflexão. Muitas pessoas, quando buscam o caminho espiritual, diga-se de qualquer tipo de religião, tá? Não estou falando de espiritismo, estou falando do caminho espiritual, do autoencontro, do autoconhecimento, tá? As pessoas costumam dizer assim, minha vida antes era bem mais tranquila do que agora dessa vez. Parece que os bombardeios energéticos são maiores, porque quanto mais eu vou querendo me espiritualizar, mais parece que as coisas apertam para que não deixe que eu avance. Então é justamente isso, quanto mais procuramos a luz, mais densa se torna a sombra, porque na realidade a gente está saindo do lado sombrio, que estávamos acostumados há muitos anos, há 30 anos, há 20 anos. São lobos que já estavam acostumados com fartos banquetes. Então, na realidade, não é que as sombras estão me bombardeando. Na realidade, são as lamas que eu tenho que tirar do meu corpo, que estavam muito pesadas, as camadas eram muitas. E aí dá essa sensação desse peso imenso. E aí o nosso pensamento, ele é uma porta muito vulnerável. Então, uma das grandes diretrizes dos mentores é justamente isso. Vigie os seus pensamentos. Vigie os seus pensamentos, né? Puxa o freio de mão imediatamente quando perceber que algo está saindo do trilho, né? E aí tem uma reflexão, inclusive, aqui eu peguei emprestado do Divino Aterramento, tá? Você prefere ser inteiro ou bom, né? Aqui no Águas de Aruanda tem um caboclo que ele fala que as pessoas boazinhas são as pessoas mais perigosas, porque são as pessoas que sempre estão agradando a gregos e troianos, mas quando você diz um não para essa pessoa, ela se rebela. Logo, o lobo que estava ali revestido do cordeiro, logo se aflora. Então, na realidade, nós estamos efetivamente no caminho da inteireza, sem ser bonzinhos, porque gente boazinha não é gente confiável, né? Agora, gente inteira não é também para sair disparando uma metralhadora de verdades, dizendo que assistiu uma palestra no Águas de Aruanda e que vai sair metralhando agora todo mundo. Não é isso. É inteireza, é respeitar o outro, saber o momento certo, mas não querer fazer o papel de bonzinho, né? Isso daí também é um grande desafio,
Porque a gente parece, a gente quando se depara com uma pergunta dessa, a gente, claro que eu estou na inteireza. Mas essa questão do bonzinho, vira e mexe, sempre a gente está sendo bonzinho. Quantos de nós traíram a si mesmos para serem bons, amados e aceitos? Então essa questão, né, da gente se roubar. Tem um livro de Padre Fábio de Mello, Quem Me Roubou de Mim. É um livro muito interessante também, tá? Porque ele fala justamente dessas renúncias que a gente faz, de nós, né? A gente vai se renunciando na vida. Então é justamente mais ou menos nessa percepção dessa pergunta aqui, porque o nosso eu sombra sempre vai dizendo assim, se você fizer isso, então você está dando um atestado de fraqueza, você não é fraco. Você vai mostrar que você é fraco para o outro? Se você disser isso, é porque você é fraco. Então o nosso eu sombra sempre está tentando nos manipular, né? É aquele diabinho e um anjinho que fica, né? Um diz, vá, o outro, tem certeza, se você for, né? Fica aquela coisinha. A maioria das pessoas abandona o caminho do crescimento individual porque em algum ponto a carga da dor se tornou pesada demais para ser suportada. Então, quem foi que disse que para a autotransformação e autoconhecimento é fácil? Claro que não é fácil, porque quando a gente está diante de um reflexo de uma pessoa que a gente não gostaria de enxergar nós mesmos, a primeira situação é a gente querer abandonar o barco. Ah, não, está muito difícil, está mexendo demais comigo e eu não estou afim. Não estou afim, né? Está mexendo demais comigo e eu não estou afim de saber quem realmente eu sou, né? Porque está doendo demais. Porque dói, gente, dói. Porque às vezes eu percebo que aquele egoísmo que eu apontava que era de meu pai, às vezes na realidade eu percebo que era reflexo de mim. Eu que sou egoísta. Eu que não consigo compreender a dor que ele está ali gritando. Por conta disso ele tem comportamentos que eu não aprovo, mas quem disse que eu tenho o direito de aprovar ou desaprovar aquele comportamento dele? Eu tenho que compreender, respeitar, né, melhor. E tudo isso dói bastante. Às vezes eu tenho que me afastar um pouco para me cuidar, inclusive. Cada um no seu tempo. Então, para que eu perceba essa dinâmica da vida dentro desse jogo de real e ilusão, é muito dolorido. E às vezes a gente entra em crise, que são as catarses, né? A gente entra em crise. Ai, gente, eu vou me afastar de tudo porque eu preciso ficar comigo mesmo. Pode ter um lado positivo, mas também pode ter um lado negativo. O positivo é que você efetivamente se empreender aquela lição de casa, colocar ali como uma prática real em sua vida, você vai se perceber cada vez mais e vai sair ali bem melhor. E tem um lado negativo que é o quê? Você voltar para aquela situação anterior, porque você não quer dar conta do que realmente deveria fazer diante dessa autotransformação. Porque o planeta Terra impõe isso, tá, gente? A gente vem dentro de uma cápsula aí, passam uma nuvem aí de um pouco de esquecimento e depois o grande desafio é a gente despertar. A sombra contém todas as nossas facetas: vulgar, fraca, crítica, controladora, egoísta, vingativa, maligna, que tentamos esconder ou negar. Você está realmente disposto a conhecer sua sombra, né? Então, quando uma pessoa fala, você é trapaceiro, então se dói algo desse tipo é porque realmente o nosso eu sombra está ali evidenciado, então a gente tem que ali tratar. Porque muitas vezes as outras pessoas funcionam como um porta-voz, né? Alguma pessoa ali na dinâmica da vida vai funcionar como um porta-voz daquilo que a gente precisa presenciar, precisa saber. Muitas vezes a gente vai para um terapeuta, quando na realidade o terapeuta ali está falando algo para a gente, quando na realidade tudo que ele está falando para a gente é para ele. A vida está impondo tudo aqui. A nossa história está ali na frente dele para dar uma lição de aprendizado para ele, inclusive, tá? Então, vamos estar, né, cada vez mais dispostos a estar com a gente mesmo. Assumir a sombra, né? Então, isso daí é um assunto bem legal. Ao assumir tudo o que somos, alcançamos a liberdade para decidir o que fazer neste planeta. Não é cair na síndrome de Gabriela. Sou assim, vou morrer assim, quem quiser que me aceite assim, né? Porque tem gente que fala assim, sou assim, quem quiser que me aceite do jeito que eu sou, quem não quiser se afaste, tal. Porque comigo ou é preto ou é preto ou é branco, né? Ou é tudo ou é nada.
Então, essa pessoa está gritando por aconchego, está gritando diante de uma dor muito forte, né? Porque dentro de uma sociedade em que nós, seres humanos, fomos projetados para um sempre estar próximo ali do outro, o calor, né? Ali as trocas energéticas sempre estarem evidentes, essa fala não tem sentido, não tem ali a conexão, não emplaca, tá? Então, a gente assume para poder trabalhar, desconstruir e ressignificar. Os sentimentos que abafamos estão ansiosos para se integrar a nós mesmos. Gente, o encontro do nosso eu luz com o nosso eu sombra, dos nossos eu consciência com o nosso eu matéria, com o nosso eu divino é fantástico, porque simplesmente não existe coisa melhor do que você entender quem você é, como funciona o seu corpo, como funcionam as suas emoções, como funcionam os seus sentimentos, como funciona você diante de toda essa dinâmica condicionante da vida. Então, é algo cada vez mais construído, mas é preciso muita coragem e audácia para que a gente vá subindo os degraus da grande escadaria da sabedoria, tá? Sua vida se transformará quando você fizer as pazes com a sua sombra. É o auto-aceitar, né? Não será mais necessário provar que você é o máximo. Gente, isso daí é fantástico. Isso daqui eu lembro da frase de Pai Damião, não precisa ser perfeito, basta ser equilibrado. A gente não precisa ser o máximo sempre na nossa vida, não. A gente não precisa ser o melhor do colégio. Eu estudei em um colégio que tinha medalhas. Tinha medalha de ouro para a maior média, né? Prata e bronze, tal. E aí a gente ficava naquela coisa das medalhas, tal. Recentemente, agora na ufologia, foi falado sobre os métodos pedagógicos que as escolas, às vezes, equivocadamente impõem às crianças. Isso daí é frustrante, porque eu mesmo, quando eu não conseguia a medalha de ouro, porque para mim só prestava ouro, prata, bronze, eu podia ganhar, mas não importava. Tinha que ser a maior média ali da sala, da escola toda, se possível. Então, isso daí é muito frustrante, porque a gente vai sendo condicionado a sempre ter que ser o máximo. Então, eu tenho que ser o melhor filho sempre, eu tenho que ser o melhor marido, o melhor no trabalho, o melhor em tudo, só que a gente não vai conseguir ser o melhor em todos os momentos da nossa vida, né? É aquele filho que você dá tudo e no dia que você não puder, ele vai te matar, porque você condicionou a ele ter tudo. Então, ele vai te matar, né? Então, isso daí é uma coisa que a gente tem que ter bastante cuidado. De querer ser o máximo e querer sempre estar corrompendo e distribuindo propinas para os outros, quer seja de cunho emocional, material, de qualquer tipo de coisa, para que a gente sempre fique sendo aceito pela sociedade ou por quem quer que seja, tá? Nos encaixes da vida. Atenção! Toda pessoa nasce com um sistema emocional saudável, então a criança, ela nasce limpa. Ao nascer, nos amamos e nos aceitamos, sem fazer julgamento sobre quais são nossas partes e quais as ruins. Então, se você disser para uma criança de 5 anos, atenda o telefone e diga que eu não estou em casa, ela vai dizer, ele disse que ele não está em casa, porque ela não está condicionada a nenhum tipo de maldade, ela não sabe esse jogo, que eu estou, porque eu estou, como é que ela vai dizer que eu não estou? Né? Então, a criança entra nessa questão da ingenuidade, da pureza ali, né? Dos julgamentos, inclusive. Sem fazer julgamentos sobre quais são nossas partes e quais as ruins, boas, né? Também. À medida que crescemos, as pessoas nos dizem como agir, quando comer, quando dormir, e começamos a fazer distinções e comportamentos que nos garantem a aceitação. Então, isso daí já começa o quê? O jogo do condicionamento, né? Você tem que agir dessa forma porque seu pai gosta de uma menina muito comportada. Então, você, quando seu pai chegar, você tem que ficar quietinha, fale que ama seu pai, vá lá dar um abraço em seu pai. Às vezes você não quer, não está afim de dar. Vá lá dar o abraço ao seu pai. Vá fazer as pazes agora com sua irmã. Vem aqui as duas, se abracem. Você está odiando sua irmã. Abrace. Diga que ama, olhe nos olhos, tal. Isso daí, terapeuticamente, pode ser positivo. Me desculpem as pessoas que acham que isso daí seja uma prática positiva, eficaz. Mas pode ser eficaz em um primeiro momento. Mas eu acredito que depois, diante da verdade, isso daí pode ser um pouco
desgastante diante do condicionamento, porque você impõe a pessoa a expressar algo que ela não está sentindo. E diante da força da verdade, isso daí é muito forte, porque ela vai aprendendo que sempre ela vai ter que dizer coisas para ser aceita nos lugares e com as pessoas para que ela fique sempre nesse jogo, né? Isso daí é frustrante às vezes. O mundo é um espelho de nós mesmos. Deepak Chopra, esse autor daqui eu acho fantástico, eu aconselho todos os livros, não aconselho nenhum livro, aconselho todos os livros de Deepak Chopra, tá? Já li alguns, e ele fala assim: não estamos no mundo, mas o mundo está dentro de nós. Isso daqui é unicidade. Quando a gente está no caminho do despertar, do ser, do pertencer, a gente vai compreendendo um pouco, mas quando a gente vai efetivamente internalizando cada trajetória dessa, do despertar, do ser, do pertencer, da unicidade, a gente entende a profundidade do que essa frase tem. Não estamos no mundo, mas o mundo está dentro de nós. Diante das infinitas possibilidades, nós podemos muitas coisas que às vezes não sabemos, inclusive. Podemos ter tudo aquilo que vemos ou conhecemos, e o propósito da nossa jornada é restaurar a integridade individual. Precisamos parar de nos julgar. A gente tem que se honrar, né, gente? Porque a gente se julga, se cobra demais diante de uma perfeição que não foi essa tarefa que foi imposta pra gente, tá? A imperfeição não foi. Porque a santidade ficou com os santos, tá? A não ser que alguém esteja fazendo faculdade ou escola de santo, né? De santidade. Até mesmo os santos nem sabiam que eles iriam ser santos. Eles estavam simplesmente vivendo e fazendo e seguindo o fluxo do coração, da energia do amor ali, né? Devemos nos perdoar por sermos humanos. Gente, isso daqui é muito profundo. Eu me perdoo porque eu sou humano. Eu erro. Eu tenho a possibilidade sim de me equivocar. Por que não? Eu posso machucar muitas pessoas, assim como eu sou machucado. Porque só eu sou machucado e nunca machuco. Então isso daí é o nosso eu sombra, sempre mostrando ali. Honre que você está ser humano, por favor, em evolução, né? O detalhe, em evolução, tá? Para não deixar que caia no esquecimento que devemos o quê? Estudar, partir para as retiradas dos disfarces que o eu sombra vai nos apresentando, né? Por quê? Ao nos julgar, estamos automaticamente julgando os outros. Isso daí, vou entendendo mais uma vez o quê? A frequência da unicidade. O que o outro apresenta na minha frente, na realidade, é algo que está mal resolvido dentro de mim. Quando eu vou entendendo essa dinâmica, eu vou tendo uma qualidade melhor da vida, tá, gente? O que você não assume toma conta de você. Então vai chegar um momento que vai entrar em colapso, né? Uma pessoa diz: você é egoísta, Silvia. Você é egoísta. Qual a sua sensação? Essa questão da autoavaliação, da reflexão é importante. Esse daí é o nosso eu sombra positivo. Porque quem disse que todos os eu sombras têm que ficar ali bem escondidinhos, não quero saber disso? Não. Peraí, Tiago está dizendo que eu sou egoísta. Será que o que eu sou e como eu estou agindo está em desproporção? Porque a gente às vezes tem isso, né? Às vezes a gente pensa uma coisa e fala outra, e a compreensão vai de forma diferente. Ser egoísta não é só útil, mas é uma grande qualidade com a qual podemos contar com determinadas situações. E aqui é o nosso eu sombra positivo, porque a sombra também tem um lado luz, gente. Porque às vezes o egoísmo de Silvia fez com que ela, desde criança, ela desenvolvesse atitudes, comportamentos de gerenciar a vida dela sem depender de tantas pessoas. Ela fomentou a liderança dela diante do instinto, porque a mãe dela não dava atenção, o pai piorou, o pai era ausente, a mãe não estava também tão presente. Então ela tinha que ser muito egoísta para poder empreender a vida dela nos estudos, para poder sair de casa e ser quem ela é agora. Então o egoísmo foi positivo para a Silvia, do eu sombra positivo, tá? Então essa reflexão, e é como eu falei, da gente aceitar, somos humanos. O egoísmo também tem um lado positivo.
Tá? Agora, o ruim é que a gente não dá a neutralidade para a avaliação e sempre fica pegando o lado negativo do eu sombra. Aquilo que você resiste, persiste. Então não adianta colocar debaixo do tapete, gente. Sempre vai ter alguém que vai tropeçar, o eu sombra vai escapulir, não tem jeito. Quando nos encontramos face a face com o nosso lado sombrio, nossa primeira reação é fugir. Eu não quero. Não, eu não quero. Por favor, pare, eu não sou egoísta. Eu quero fugir. Eu quero fugir. Em um primeiro momento, eu quero fugir da reflexão. Eu não sou isso daí que você está me falando. A segunda reação é negociar com ele para que nos deixe em paz. Tá bom, eu vou refletir. Por favor, pare de me chamar de egoísta. Então eu negocio, né? Tá bom. Por favor, pare com isso. Aí se insiste. Tá, eu prometo que eu vou pensar sobre isso. Então são reações que a gente tem quando o eu sombra se apresenta bem forte na nossa frente, né? Os Exus guardiões, eu coloquei aqui entre parênteses, eles têm uma grande tarefa de nos colocar diante da dualidade, porque a força dos Exus guardiões é uma força dual. Você praticamente é uma missão quase que impossível, vamos dizer impossível, porque eu acho que não tem essa coisa, né? Você não sabe se ele está dizendo aquilo para saber se você deve aguçar a sua percepção, a sua sabedoria, e para não cair no abismo, ou se você vai ser tão cômodo que você mesmo vai se empurrar no abismo, porque você nem quis pensar nada, você já quis ali o prato feito e ali seguiu diante do seu ego muito sombrio para sempre ser servido diante das delegações de responsabilidades que às vezes nós temos na nossa vida. Então, os Exus guardiões, eles têm uma grande tarefa. Inclusive, os Exus, eles têm a tarefa de quê? Eles são os nossos melhores amigos, mas também eles sabem ser os nossos melhores professores. Não os nossos inimigos, jamais. Mas eles são os nossos melhores amigos quando nós temos uma relação de lealdade, cordialidade e respeito diante dessa dualidade que eles trazem, mas também eles sabem ser os melhores professores, de colocar as lições bem fortes da nossa vida para a gente crescer, né? Uma das maiores armadilhas da era da informação é a síndrome do já conheço isso. Então o nosso eu sombra, quando ele aparece, a gente faz o quê? Ou foge, ou negocia, ou pula, né, minha gente, do precipício, porque ele não vai deixar a gente em paz. A melhor situação é o quê? A gente acolher, a gente se acolher. O trabalho com a sombra não é intelectual, é uma viagem da mente ao coração. Então, é a gente equilibrar a razão e prestar atenção na nossa emoção. Porque enquanto a gente fica muito na emoção, a gente fica pulsando, então o nosso coração fica aqui em cima. Então, quando a gente decide definitivamente deixar o coração no lugar dele e aproveitar toda a benesse que a racionalidade também nos traz, fazendo esse equilíbrio, é o prato da balança, racionalidade e emoção. Então, o nosso eu sombra ele fica bem tranquilo. Basta ser equilibrado. Não podemos ter a experiência completa da luz sem conhecer a escuridão. O lado sombrio é o porteiro que abre as portas para a verdadeira liberdade. Então, quem está ali logo na frente é o nosso eu sombra. Desde quando a gente decide pegar essa grande escadaria aqui, as primeiras tarefas são com o eu sombra. É aquele conselho do preto velho, é aquele conselho do Exu guardião, é aquele conselho do caboclo. Ai, nada a ver, me disse uma coisa que não tem nada a ver. Nada a ver, alto lá. Veja se não é o seu eu sombra querendo fugir da realidade. Será que não foi aquele preto velho que chamou você ali para a lucidez da vida e colocou, né, você diante da sua ferida que você insistia em esconder diante das pessoas? Então isso daí os guias espirituais fazem, as terapias complementares auxiliam também, né, fazem também. Então a gente tem que ter essa percepção para a gente sair da portaria e entrar nos demais cômodos de nós mesmos, né? Vivemos sobre a impressão de que para algo ser divino tem que ser perfeito. Gente, vou repetir a frase.
Não precisa ser perfeito. Vamos todo mundo respirar agora, né? Ai, não precisa ser perfeito. Que bom, né? Não precisa ser perfeito. Basta ser equilibrado. E como eu falei sábado na palestra lá da ufologia, esse basta é um pega, porque uma coisa para a gente ficar nesse equilíbrio, né? Mas a gente vai conseguindo. A gente, com coragem, com equilíbrio, a gente vai ali lutando. Mas é uma tarefa, né? A vida de Jesus é única, mas os ensinamentos ficaram para o coletivo. Eu peguei aqui do vídeo. Então, assim, gente, essa história de Buda, de Agila, eu vou contar rapidinho. Tinha um Buda, uma estátua de um Buda bem grande, num mosteiro. E aí, o monge mais antigo, ele sempre falava assim, não mexa com... Pode limpar tudo, pode organizar aqui o mosteiro todo, mas não mexa com essa estátua porque é de barro, pode quebrar, né? Tem a sacralidade, né? Ali da imagem, por favor, não mexa. Tá? Aí sempre tem um monge, sempre tem aquele assim que contraria as regras, né? Ou no mosteiro, ou no monastério, onde for. Aqui no Água de Aruanda, na casa de vocês, sempre tem, né? Aquela pessoa que você diz uma coisa, a pessoa, tudo bem. É aquele filho que diz assim, não mexa na televisão. Quando você vai pegar água, mexe na televisão. E aí um monge desse tipo foi lá e o que foi que ele fez? Ele tentou tirar, né? Afastar ali o Buda, a imagem do Buda, que estava ali de barro e tinha todo o cuidado de sempre. E o que foi que aconteceu? Quando ele afastou um pouco a imagem de Buda, a imagem rachou, apresentou uma rachadura. E dentro dessa rachadura ele enxergou uma luminosidade. E aí, o que vocês fariam, gente? Vocês ficariam só assim na brechinha, na gretinha? Claro que ele fez o quê? Já que está rachado, né? Então vou tirar um pedacinho para saber o que é que tem ali dentro. E qual foi a surpresa desse monge? Na realidade, a imagem era de ouro, que ela estava revestida de barro, porque em uma invasão que tinha tido há muitos anos lá, os monges, para que não tivesse aquele Buda furtado, colocaram barro para que não dissesse que era de valor. Então, a lição desse Buda de Agila é o quê? Muitas vezes a gente não quer mexer com o nosso Buda, com medo de quebrar o barro, né? Porque ele está tão bonito aqui, né? Mas quando a gente entra pelo um caminho do autoconhecimento, diante de um caminho da espiritualidade, que nos convida a tantas coisas na nossa vida, a gente empurra um pouquinho o Buda e faz umas rachaduras. Meu Deus, eu não sou quem eu pensava que era. Algo está diferente dentro de mim. Algo está modificando. Eu não sou mais aquela pessoa de antes. As pessoas estão dizendo que eu estou diferente. A rachadura está ali. E aí depois eu dou um passo mais adiante. Eu decido tirar a casquinha um pouco do barro, ali do Buda interior. E aí eu vou percebendo a grande joia que todos nós somos, né? A razão para trabalharmos a sombra é que só assim conseguiremos nos sentir inteiros. Poremos um fim ao sofrimento e deixaremos de nos esconder de nós mesmos. Isso daí já foi amplamente falado. Nossa sociedade nutre a ilusão de que todas as recompensas vão para os que estão perfeitos, né? Para os que são perfeitos, né? Mas isso daí, gente, é um condicionamento, tá? Vamos respirar mais uma vez. Ai, que bom, né? Pessoas que nunca ficam bravas se colocam em primeiro lugar, nem mesmo rezam por si mesmas. Certa feita a gente escutou uma história de um rapaz, um conhecido nosso, que ele ia para uma cartomante. E aí ele estava marcado para um horário, ele chegou um pouquinho antes. Tá, aí até então tá tudo bem. Só que quando ele estava na porta, antes de tocar a campainha, ele escutou a suposta cartomante aos berros com a mãe idosa na cadeira de roda, enfim, vocês, o que, tudo, tal. E aí quando ele tocou a campainha, o que foi que a cartomante fez? Namastê, olá, seja bem-vindo, tal, né? Ou seja, a inteireza estava um pouco distorcida ali. Ali estava uma pessoa boazinha, não inteira, tá? Então, às vezes, a gente passa por isso, né? Por isso que tem que ter a nossa vigilância sempre.
Mais uma vez, já está próximo ao fim, eu cito aqui Deepak Chopra que ele diz: dentro de cada ser humano há deuses e deusas em embrião, sementes. Com um único desejo, eles querem nascer. Esses embriões que estão dentro de nós, eles querem nascer. Mas para que eles possam nascer, a gente tem que dar oportunidade, porque o óvulo, ele não constrói um ser humano sozinho, ele precisa encontrar o espermatozoide, né? Então é como se o óvulo que está dentro de nós precisa encontrar a amplitude do autoconhecimento para poder fecundar dentro de nós, com o auxílio da espiritualidade, inclusive, em alguns momentos, né, para algumas pessoas. Então isso daí, essa fecundação é a grande dinâmica, é a grande sacada do planeta Terra. O nosso óvulo interior, ou o nosso espermatozoide interior, enfim, né, como queiram, encontrar a outra parte que irá construir o todo. Isso daí é fantástico. Que mais ou menos isso, quando a gente consegue fecundar esse grande embrião que está dentro de nós, é quando a gente efetivamente tem a sensação de estar em casa e de volta para casa. Né? Então, quando a gente já sabe, aqui a nossa tarefa, aplica a autovigilância, escorrega, erra, mas dentro de uma percepção mais controlada. E a gente, na realidade agora, diante da dinâmica do planeta Terra, a gente está vivendo agora para um caminho de retorno para casa. Eu não estou dizendo só para os planos espirituais, depois do desencarne, mas é para a nossa casa mesmo, de onde a nossa fagulha, da nossa centelha divina foi originada, gente, é algo muito profundo. Por isso que sempre é anunciado, vocês estão em uma oportunidade única, não deixem passar. Não deixem assim, na próxima encarnação. Quem disse que vai ter próxima encarnação? O planeta, ele precisa efetivamente de seres ressignificados. Então, se eu não ressignifico o planeta, ele continua a existir, mas vão chegar outras pessoas. E o meu aprendizado, ele foi colocado por água abaixo. Então, vamos nos ressignificar sem medo, mas com cautela. Vamos substituir o medo pela cautela, que fica bem mais fácil a vida. Encontrar e abraçar as sombras. Ali era abraçar. Do que é que eu tenho mais medo? O que mais temo que alguém descubra sobre mim? Essa segunda pergunta é a mais que fere, né, gente? O que é que mais temo que alguém descubra sobre mim? O que é que você faz enquanto as pessoas não podem saber o que você está pensando ou enquanto você está sozinho? Às vezes a gente faz coisas terríveis. Pensa coisas terríveis. E quando está ali, namastê, mas ali por dentro está uma coisa terrível, né? Muitas conspirações, traições são feitas em um segundo. Então isso daí é o nosso eu sombra dizendo, olhe que você não está tão perfeito como você diz. Assuma que você não é perfeito. Assuma. Qual foi a maior mentira que já contei a mim mesmo e a outra pessoa? A gente vive, às vezes, né, contando várias mentiras pra gente, inclusive para as outras pessoas, para sustentar aquelas propinas para que os outros nos aceitem sempre. O que pode me impedir de fazer o trabalho necessário para transformar minha vida? Porque eu coloco o auto-boicote. Porque eu negligencio tanto a minha evolução espiritual? Porque eu negligencio tanto o meu bem-estar, a minha qualidade no viver? Por que eu negligencio? Vamos lá, a fundo, buscar a causa, não a dor, porque a dor todo mundo já sabe. Vamos lá aprofundar e encontrar a causa. E quando encontrarmos a causa, efetivamente sanar aquilo, né? A gente enche a cara com cerveja, sei lá, com que bebida for, muitas vezes em fuga, e aí depois quando acaba o barato, a realidade volta do jeito que eu deixei lá, né? É como se eu desse um pause, fui lá achando que ia dar um grande boom na minha vida. E quando, aí diz assim, eu tô com ressaca moral, tô com sei lá. E dentro dessa ressaca moral, o que é que você vai fazer? Tá, você tá com ressaca moral. Quantas ressacas morais na sua vida você ainda vai precisar para efetivamente fazer diferente?
né? Porque até então não trouxe nenhuma novidade. Tá, você já ficou com ressaca moral? Ah, eu já conheço você há 20 anos. Há 20 anos você está em ressaca moral, minha filha. Por favor, vamos sair, né? Vamos sair dessa cadeira aí. Depois dessa rápida e profunda reflexão, ainda tenho competência moral para julgar outra pessoa. Então, depois que a gente fez esse bate-papo sobre o nosso eu sombra, vamos refletir agora se nós temos competência de julgarmos alguém. Eu tenho competência para julgar alguém, gente? Não tenho. Não tenho. Então, o nosso eu sombra, ele sempre está aí. Por isso que muitas técnicas, ferramentas terapêuticas, inclusive mensagens espirituais falam a vigilância no apontar, no julgar, porque algo está mal resolvido dentro de você. Porque na realidade não estamos perfeitos. Mesmo que haja algum ser tão iluminado aqui no planeta Terra, mesmo assim ele está imerso na prova do eu sombra dele. Porque caso contrário ele já estaria em outro patamar dimensional e de consciência, tá, gente? Então, enquanto estivermos aqui nessa grande tarefa do planeta Terra, recheado de ciladas, aprendizados, escolas, enfim, a gente sempre está na grande tarefa da autotransformação. E a gente não pode perder a coragem de deixar uma pessoa hoje, ressignificar outra, deixar hoje, ressignificar outra. Eu acho que o grande desafio também é a gente se superar a cada dia. Hoje eu sou melhor do que ontem e amanhã vou ser melhor do que hoje, do que eu fui ontem. Então a grande tarefa é a gente se superar, porque não está pedindo a perfeição instantânea, não é uma varinha de condão. A madrinha, a fada madrinha é só lá no conto de fada, gente. O preto velho não vai passar o ramo e sua vida vai ficar perfeita de uma hora para outra. É com você mesmo. Porque é 50% com você e 50% a espiritualidade pode viabilizar o seu caminho, pode aliviar. Mas quem está com a caneta no caderno é você. O dono da caneta e do caderno é você, sou eu, somos nós. Então, às vezes, a gente fica distribuindo a nossa caneta, passando nosso caderno, nossa caneta, pensando que são os outros que vão escrever a nossa história. Ah, eu não consigo escrever, porque a caneta está com... a minha caneta está com a outra pessoa, por isso que eu não estou escrevendo nada na minha vida, por isso que minha vida está um marasmo. Mas não, gente, nós somos o dono da caneta, nós somos o dono do caderno. Então vamos abraçar esse nosso eu sombra, vamos aceitar efetivamente quem nós somos para poder avançar. Caso contrário, a gente não consegue. A gente vai continuar no fingimento. Ai, olha, gente, eu estou frequentando o Água Jaruanda, lá é tão legal, tem várias consultas, eu estou bem melhor. Tá, bem melhor, mas o que é que você está se superando? Vamos lá. Vamos fazer o dever de casa contínuo. Tá, gente? Então, ainda tem aqui essa outra parte, que é o eu sagrado. Ao compreender que você tem tudo o que vê nos outros, seu mundo todo se altera. Isso daí já foi amplamente falado. Quando considera alguém egoísta, pode ter certeza de que você era capaz de demonstrar o mesmo grau de egoísmo. O que mais me aborrece nos outros está bem resolvido dentro de mim. Tem um exercício que os pleiadianos passam, que é bem interessante. Eles pedem assim, para a gente listar pelo menos 3 defeitos dos outros. E aí, dentro disso daí, eu vou olhar para cada palavra daquela e vou lembrar de qual momento eu fui egoísta, qual momento eu fui arrogante, qual momento eu fui aquela qualquer coisa que eu coloquei ali no papel. Porque isso daí os pleiadianos falam que com esse exercício eu vou entender efetivamente isso daí, que o que está fora está dentro de mim e que eu não posso julgar mesmo. A recuperação de nós mesmos, a projeção é uma transferência involuntária do nosso próprio comportamento para outras pessoas. Esse exercício dos pleiadianos fala. A projeção no nível do ego é facilmente identificável se uma pessoa ou coisa, no meio em que estamos, nos acusa, provavelmente não estamos projetando, tá? Então, vamos fazer as nossas tarefas de casa. Preste atenção aos seus próprios sermões, preste atenção ao que você fala. Às vezes vem a você um assunto muito repetitivo. Eu tenho falado muito em amor incondicional. Então, preste atenção que, na realidade, nesse ciclo da sua vida, você tem que exercitar o amor incondicional.
porque é justamente sobre isso que você tem falado bastante. Preste atenção diante dos seus sermões para você não falar uma coisa e exercitar outra. Você merece ter tudo o que queira de forma real e sincera, querer e confiar, direito divino de receber. Eu coloquei aqui do divino aterramento, tá? Porque eu falei. E aqui encerramos o nosso bate-papo do nosso Eu Sombra, que possamos fazer uma reflexão. Quem quiser, faz esse exercício dos pleiadianos. Os pleiadianos são seres, tá, estelares, multidimensionais, como queiram classificar, que vêm da constelação das Pleiades, que fica próximo à constelação de Órion e em contrapartida com Sírius. Tá? Tem as Três Marias, então do lado esquerdo tem Pleiades, do lado direito tem Sírius. Só vocês colocarem na internet para visualizar melhor a constelação, tá? Só que os pleiadianos são seres que vêm da constelação das Pleiades, que inclusive tem a estrela de Alcione, tá? Nas Pleiades, que é mais famosa, tá, gente? Então, gratidão a todos por ter me acompanhado nesse bate-papo. Tenho certeza que nós aprendemos bastante na noite de hoje. Muito grato, tá?